Eu já quis chamar a polícia, ou precisei, e eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de não conseguir me comunicar plenamente. A reação de muitos europeus a você falar que saiu do Brasil pra vir pra cá é: porque eu amo praticamente tudo de morar aqui, mas isso é o que me incomoda. Viver na Alemanha não significa a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que vive muito bem aqui e tem gente que tá contando os dias para ir embora. E depois de quase 12 anos compartilhando as nossas histórias com vocês por aqui, 2026 é a hora de mostrar que o mesmo país pode dar vidas completamente diferentes para cada um dos brasileiros por aqui. Esse é o Alemanha Sem Filtro, o novo quadro do Alemanizando que vai trazer mensalmente novos convidados com rotinas, estilos de vida e profissões diferentes. E hoje a gente vai conhecer a Alemanha da Carmen, que é historiadora e jornalista e se mudou de São Paulo para Berlim em 2021 durante a pandemia e hoje ajuda dezenas de famílias brasileiras a conhecer e entender melhor a nossa querida capital alemã. Então tá, Carmen, seja muito bem-vinda ao novo quadro do Alemanizando. Muito obrigada. Agradeço tirar esse tempo aí conversar com a gente, contar um pouco da tua história, um pouco de como é a tua Alemanha pra nós. Maravilha, vamos lá. Então, o que eu quero saber já de cara é por que Alemanha e como você veio parar aqui? Eu ouço muito essa pergunta porque eu sou guia aqui, guia turística, né? Então todos os turistas perguntam isso, tem muita curiosidade. Então eu acho que é um assunto que as pessoas realmente querem saber, né? O que eu sempre começo respondendo é: eu não escolhi a Alemanha em si, eu escolhi Berlim. E Berlim é muito diferente do resto da Alemanha. Enfim, quem assiste seu canal já sabe, né? Que você mostra bastante isso. Então, normalmente as pessoas têm mais conhecimento de uma cidade como Nova York, que tá em muitos filmes, muitas pessoas que viajam internacionalmente já foram e tal. Então eu comparo assim, Nova York não é Estados Unidos, não significa que Berlim seja parecida com Nova York, mas no sentido de ter um contraste muito grande entre as características da cidade e do país. Então são essas características específicas de Berlim que atraíram a gente. Em princípio eu ia pra França, que eu acho que tá muito mais alinhado aos meus valores, a como eu gosto de viver a vida, e tinha o grande facilitador de falar francês. Então, quando a gente decidiu que seria a Alemanha, quando eu digo a gente, tô falando eu e meu marido, né? Então, eu tinha esse sonho muito antigo de morar na França, antes mesmo de eu conhecer ele, 16 anos atrás. Então, já tinha algo meio esquematizado para eu ir para lá, fazer um mestrado e a partir de então encontrar alguma forma de ficar lá. Mas a hora que a gente se conheceu, ele também tinha essa vontade de morar fora e a gente viajou juntos para Berlim. A gente conheceu a cidade e teve um encantamento, assim, a gente já esperava gostar, mas não tanto assim, porque eu acho que tem uma coisa única de Berlim que você só entende vivenciando a cidade. Sim, só passando os dias aqui. Sim, até porque, apesar do centro ser muito legal e eu faço tours no centro, ele é muito diferente da característica do dia a dia em Berlim, do cotidiano, da personalidade da cidade, né? E é por essa personalidade que a gente se apaixonou. A gente foi apresentado a Berlim por uma moradora daqui, alemã, que eu acho que faz diferença também. Então ela levou a gente já de cara em lugares como Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg. Ela nem foi com a gente no centro. Então a gente já teve contato com essa Berlim diferente. A gente já foi nos mercados de pulga, né, nos Flohmarkts e tal. Então eu gostei muito dessa vida na rua, me encantei muito com a coisa dos restaurantes. Eu acho que era primavera. Os restaurantes com mesa na rua e as pessoas ocupando a cidade e a cidade acontecendo nas ruas, assim, eu gosto muito disso. Então, teve um impacto ali, Berlim. Eu continuava querendo a França, mas no fim ia ser melhor aqui em termos práticos. Meu marido tem cidadania alemã, apesar de ser brasileiro, e eu sou historiadora. Então, morar em Berlim é uma grande vantagem. Apesar de todos os lugares terem história, alguns apagam sua história. Então eu acho que Berlim chama muito as pessoas pela história. E isso pra mim profissionalmente foi melhor também. A impressão que eu tenho é que a gente usa Berlim, a gente que mora aqui, né, como um playground, basicamente, né? A gente tá sempre na rua, a gente come na rua no verão e na primavera, como tu falou. Eu, principalmente, tô sempre caminhando. Às vezes a gente escolhe no final de semana, vamos conhecer um lugar novo XYZ? Vamos. Aí a gente começa a caminhar no ponto A até chegar no ponto B. E isso é uma coisa que eu acho muito legal de Berlim e eu acho que é bem única também, essa coisa de ficar na rua. E no teu caso, como historiadora, todas as cidades têm história, claro, mas Berlim basicamente é uma pilha de momentos históricos diferentes. Que eles deixam, né, pra você ver. Exatamente. E quando a gente chegou aqui, eu achei muito legal desbravar isso, entender e colocar numa linha do tempo que fizesse sentido pro meu cérebro, né? Porque vindo do Brasil, a gente não necessariamente entendeu totalmente todos esses momentos históricos, né? Da Prússia, eu nem sabia nada sobre a Prússia. Prússia, depois o Império Alemão, Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra, depois a Guerra Fria e tudo mais. Sim. Então, acho que nenhuma cidade da França ia te dar tanto assunto pra falar historicamente. Não sei, posso
tô sendo preconceituosa com a França? Posso. Mas que bom que tu escolheu a Alemanha e tá aqui com a gente hoje. Sim, tô feliz também com a decisão. E aí, pra gente entender um pouco melhor, conta um pouco como que é a sua rotina, né? Como guia de turismo, como pessoa também vivendo em Berlim num dia que não tem que trabalhar, talvez, ou no final de semana. Como que funciona um dia normal na vida de Carmen? Eu acho que isso é bem legal pra entender também a vida no país, né? Dias que eu tenho tours, que podem ser de fim de semana ou de dia de semana, normalmente eles são de manhã, as pessoas preferem fazer de manhã, embora eu também dê a opção de ser à tarde, e eles ocupam metade do dia, então eu passo esse tempo exclusivamente com as pessoas. E aí o restante do tempo de um dia de trabalho, eu tenho que atender os clientes, trabalhar em melhorias no site, e conteúdo e tal. Eu produzo conteúdo pro Instagram, que faz parte do meu trabalho, né? Tem um Instagram de história na Alemanha. Fora isso, eu escrevo também ficção, tô escrevendo um livro, então isso exige também muito tempo de você entrar no mood ali, na atmosfera do escrever, e é uma coisa que nem sempre eu consigo. Eu gosto muito de Berlim no sentido de ser uma cidade que dá vontade de sair e fazer coisas na cidade o tempo todo. Inclusive, às vezes é por isso que eu não consigo escrever. A nossa vida é muito ativa aqui, né? É difícil fazer coisas mais introspectivas, eu diria. Sim, e tem sempre coisa legal acontecendo na cidade. Então, assim, eu vou falar disso com mais detalhes, mas eu gosto muito da programação cultural de Berlim. Então, assim, são 200 museus, eles estão sempre trocando de exposição, são exposições interessantes sobre assuntos que me interessam, muitas coisas históricas e, enfim, a arte que fala daquele período histórico também. E muitos shows, pra quem gosta de música, né? Meu marido, ele vai em mais de 70 shows por ano. Mais de um por semana. Olha só. Às vezes sim, alguns dias seguintes. Até porque é muito mais acessível. A gente vai falar um pouco mais disso, de poder de compra, né? Então, tem essa programação cultural que a gente vai encaixando. Tem o encontrar amigas também, né? Tomar um café e tal. Então, isso faz parte da rotina. E eu acho sempre importante falar pra quem tem interesse na vida na Europa ou em vir pra cá, que é uma questão dos serviços, né? O Brasil conta muito mais com serviços, porque, enfim, aqui o salário mínimo é alto, as pessoas vivem bem, né? Tem dignidade ali no seu salário, o que faz com que uma pessoa de classe média não consiga pagar todos os serviços que se paga no Brasil. E eu acho isso algo positivo, né? Que significa que tem mais pessoas ganhando algo adequado para viver. A discrepância salarial não é tão grande, né? Exato. Eu não tô ganhando 10 mil e você ganhando 1.000. Não é tão comum. Óbvio que existe gente que ganha muito dinheiro e existe gente que ganha muito pouco dinheiro. Mas no geral das coisas... A desigualdade é menor. A desigualdade é bem menor. E também tem uma coisa que a gente não pensa muito, vindo do Brasil, né? Antes de vir pra cá. Mas aqui, a classe média, ela é média mesmo, né? Ela não é uma mini elite que pode tudo em contraste com as pessoas que não podem, né? Aqui é uma classe média, a gente é classe média. A gente tá de boa, mas a gente não tem dinheiro pra contratar outras pessoas pra fazer as nossas coisas, né? Que essas pessoas vão querer ganhar mais ou menos o que a gente ganha também. E aí não dá, né? Você vê muito também aqui que faz parte das habilidades pessoais, saber consertar coisas, resolver algumas coisas você mesmo em casa, né? E eu acho que isso é uma grande vantagem também de você morar de aluguel, que a maior parte das pessoas moram de aluguel, porque o dono do apartamento, que muitas vezes é uma empresa, como é o caso daqui, eles resolvem tudo. E os serviços são, né, eles que pagam os serviços e tal. Isso eu acho que isso é uma grande vantagem, especialmente no inverno, porque tem muitas coisas específicas de serviço de inverno que você precisa contratar, detector de fumaça e verificar se o gás está funcionando, e o aquecedor, e tudo isso, né, vai se somando. Eu já fazia isso no Brasil, mas eu sei que não é o mais comum para pessoas de classe média no Brasil. Eu gosto disso. É lógico que dá mais trabalho, te toma muito mais tempo, mas eu gosto de ser a pessoa que faz acontecer também. Enfim. Eu gosto muito disso também. Eu até no último não, sabe, um vídeo por aí eu falei sobre isso. E eu falei assim, eu sinto que isso dá controle sobre a minha vida. Eu quero limpar hoje? Eu limpo hoje. Não tem uma pessoa que tem um horário marcado que vai vir na minha casa hoje limpar, e pode ser um dia que eu não tô afim. Então, eu acho isso positivo na nossa rotina. Traz, pra mim, pelo menos, uma sensação de controle. Autonomia e controle. Mas uma coisa que eu fiquei pensando da tua rotina, que a gente podia comentar nesse vídeo, é que aqui em Berlim existe um grande mistério de o que tem fora do Ring, né? Que as pessoas gostam de morar dentro do Ring, que é uma linha de trem que dá a volta na cidade. E existe uma impressão de que fora do Ring é o faroeste. Tem uma bola de feno passando e tudo mais. E aqui a gente tá fora do Ring, né? E assim, é um lugar que aqui eu desci do
do trem pra vir aqui, tem tudo ali. Tem loja, tem supermercado, tem o centrinho, tinha 1 bilhão de pessoas na rua. Se tu puder dar um pouco a tua sensação de como é viver fora do Ring, eu acho que seria legal um relato, assim, sobre isso. Ai, na adoro rotina, falar né? desse assunto, porque eu sou de São Paulo, capital, e também cresci num bairro que seria o fora do ringue de lá, né, que era Santo Amaro. E tem realmente uma questão de pessoas que estão acostumadas com o centro expandido em ir para fora do centro. Eu sempre tive dificuldade de entender isso, porque pra mim era assim, meu Deus, eu chego em meia hora. Então, mesmo quando eu morava em São Paulo, assim, com o trânsito dos últimos anos, começou a ficar impossível chegar em meia hora em qualquer lugar. Mas quando eu ia pra escola, pela Marginal Pinheiros, que é uma avenida importante de São Paulo, em meia hora eu estava de Santo Amaro no Alto da Lapa, que era onde eu estudava, porque era onde eu tinha bolsa. Então, eu não tinha muito esse preconceito, que eu acho que é um preconceito. Sim. E, pelo contrário, eu saí mais tarde, né, quando eu saí da casa da minha mãe e tal, eu fui morar na Bela Vista, que é o centro de São Paulo. Assim, dava pra andar pra República, que é o centrão, assim, na Sé e tal. Então, eu também vivi o que é nessa realidade de centro. Eu confesso que eu precisava de um lugar mais calmo quando eu saí de lá, questões pessoais minhas. Tem gente que gosta de lugar mais, né? Mais badalado. Acontecendo o tempo todo. Então, acompanhando pessoas pelo Instagram e tal, que moravam em Berlim, tinha algumas que moravam nessa região, e eu achei muito interessante a parte de contato com a natureza, que era uma coisa que me faltava muito em São Paulo. Tem lago, tem floresta dentro da cidade, mas ao mesmo tempo tem uma estação de S-Bahn, que é o trem metropolitano, né, de Berlim, a 5 minutos da minha porta. Também tem, como você falou, o centro comercial, que eu resolvo as minhas coisas ali. Tem alguns restaurantes, não tem tantos quanto em alguns bairros, mas é o suficiente pra mim. Tem médico também, todas essas coisas. Então eu sinto que eu tenho a infraestrutura básica, mas tenho algo que é mais importante pra mim no dia a dia, que é tranquilidade, silêncio. E se eu preciso, em 15 minutos eu tô no lago. Isso é muito bom pra minha paz de espírito, pro meu bem-estar. E em 22 minutos eu estou no Alexanderplatz, 22. que é o centro. Não 20, não 25. 22. Às vezes 23. Eu estou no Alexanderplatz, que é o centro, e pra quem vem de São Paulo, você não chega em nenhum lugar de São Paulo em 22 minutos. Então, pra mim, isso estar muito bem localizado. Eu tenho o melhor dos dois mundos. E aí sim, a gente não entrou muito no mérito de qual foi o ano que tu mudou pra cá, né? Foi um ano problemático em alguns aspectos. E aí, provavelmente, essa pergunta que eu quero fazer vai ter uma conotação um pouco diferente, né? Minha pergunta é sobre os choques culturais. Qual foi o choque cultural que mais te impressionou no começo? Mas no começo a gente tava meio que em semi-lockdown, né? Não sei se tu chegou a sentir tantos choques culturais. Como que foi? Foi 21, né? Foi 2021. Quando eu cheguei, ainda era a época que os voos estavam liberados, mas só pra quem tinha cidadania. Então foi por causa da cidadania do meu marido. Mas a gente tinha que ficar 15 dias fechados no lugar que a gente tinha que mandar qual era o endereço pro governo. Então a gente não podia nem fazer supermercado. E a gente tinha uma cachorra, tinha que passear com a cachorra. E aí foi um dilema, assim, porque, enfim, foi uma restrição. 2 semanas é bastante, né? Muito. Então a gente pôde contar com uma pessoa que fazia compras pra gente e eventualmente quando tava tudo escuro e não tinha ninguém na rua, a gente ia e saía com a cachorra porque era uma rua vazia, de máscara e tal, e voltava pra lá porque a cachorra tinha que passear. Eu acho que eu consegui separar na minha cabeça que isso não era um choque de estar chegando na Alemanha, que isso, até porque eu vivi uma parte muito pesada da pandemia no Brasil, tive Covid antes da vacina, então pra mim era uma continuidade dessa questão da pandemia, que era global, né? Então de Alemanha, eu diria que nada me impactou demais, porque a gente pesquisou muito sobre, a gente ficou anos pesquisando. Eu acho que acompanhar, essa é uma dica pra quem quer vir pra cá, né? Acompanhar a gente que mora aqui, o cotidiano, acompanhava muita gente no Instagram também, ajuda a entender. Hoje em dia tem cada vez mais gente criando conteúdo, né? Tem tanto as pessoas que tentam ser um pouco mais profissionalizadas quanto eu, quanto as pessoas que estão realmente ali, quase ao vivo, mostrando o dia a dia, que talvez pode ser até mais interessante para entender o funcionamento real das coisas. De ir no supermercado, mostrar os produtos, falar, eu recomendo isso aqui, eu ia anotando. Então eu tinha 1 milhão de prints que depois eu organizei, porque eu sou um tanto neurótica. Então, tipo, quando eu cheguei aqui, eu organizei e falei, tá, essas são as dicas de supermercado, isso são as dicas de burocracia e tal, e fui me localizando por isso. Eu acho que eu já estava acostumada. E tem uma outra questão também, o quanto você tá ligado com a forma como funciona o seu país. Eu acho que eu já era diferente
diferente do padrão. E já tinha muitas coisas que ou me incomodavam ali na minha realidade de São Paulo, ou que eu não me identificava da cultura brasileira, que nunca foi algo que eu super me conectei. Coisas que me incomodavam por ter ansiedade, por ser sensível a barulho. Então, algumas coisas assim, foram um choque no sentido positivo. Entendi. Eu já sabia que ia ser assim e foi ótimo. Entendi. Que eu vou falar depois com mais detalhes, mas assim, de barulho, de excesso de estímulos, assim, que isso é uma coisa pessoal minha. A Alemanha realmente é um lugar muito bom pra quem não curte barulho nem excesso de estímulos. Ano passado a gente foi pra Espanha no final do ano e eu sentia que eu tava à beira de enlouquecer. Teve um dia que a gente foi num restaurante jantar e daí tava eu e o Rodrigo numa mesa pequenininha e eu fiquei sem voz, porque eu tinha que berrar pra falar com ele. A minha voz começou a falhar, falei, meu Deus do céu, música alta, gente gritando. Foi louco. Eu tô muito acostumada. E eu entendo que isso é uma questão pessoal, porque tem gente que curte isso e que começa a ficar agoniado em lugares que são muito silenciosos. E Exatamente, eu entendo. É algo realmente de preferência e da sensibilidade de cada um, né? É a beleza da gente ter o privilégio de poder escolher onde mora, né? Exato. Então, a gente teve esse privilégio e a gente escolheu um lugar que é silencioso e calmo, né? Que é uma coisa que eu também aprecio bastante. Mas acho que teve um impacto que não foi imediato quando eu cheguei, mas que começou a se acumular ao longo das experiências, que é o contato com alguns alemães. É sempre importante falar que são alguns, né? Inclusive nem é a maioria, mas é aquela coisa, essas poucas experiências criam um efeito grande, que é bronca na rua. Isso é uma coisa que eu já sabia que acontecia, mas quando acontece e quando se acumula, no meu caso é uma coisa que me incomoda. Então, não foi um choque, mas era um incômodo, assim, de às vezes ter algo que nem era da conta. Por um lado, eu acho muito interessante que as pessoas considerem o espaço público um espaço coletivo. Eu acho que isso é muito positivo, né? Porque é muito melhor do que um lugar em que as pessoas acham que o espaço público é de ninguém e aí destroem coisas e tal. Então, eu gosto dessa responsabilidade que as pessoas têm em manter as coisas funcionando e não faz isso que não é legal e tal. Eu gosto disso e eu gosto que as pessoas chamem a atenção umas das outras nesse sentido. Até queria que acontecesse um pouco mais do que eu achava que ia acontecer. Então, eu sinto falta da entidade senhora alemã. Quando a gente mudou pra cá 12 anos atrás, era bem mais normal essa entidade falando, para de fazer isso, não faz isso, se comporta. Sim, essa entidade tem, a senhora alemã. Eu gostaria que tivesse um pouco mais pra quem ouve música, os stories, coisas do celular alto no metrô. Eu acho que isso incomoda muito. São pessoas variadas, não tem nenhum perfil. Eu vejo todo tipo de gente de todas as idades fazendo isso. E me parece que são pessoas que não percebem que elas estão compartilhando ali um espaço com todo mundo e falam muito alto, incomoda demais. Total. Ainda mais porque eu já falei que eu tenho uma certa sensibilidade aqui. Então, a minha solução acaba sendo colocar um fone, porque eu não sou a senhora alemã que vai falar, sim, um dia a gente vai ser idosa e a gente vai fazer isso, eu espero. Eu queria, mas sempre que alguém faz, porque acontece, eu faço yes. Mas eu considero que em algumas situações me incomoda. Por exemplo, quando a minha cachorra estava viva e a gente recolhia, enfim, o cocô dela ali com jornal, porque é uma coisa que eu preferia. Não acho que é correto, não vou falar que todo mundo tinha que pegar com jornal. Eu preferia, porque já era um produto que ia pro lixo, eu não comprava jornal pra isso. Entendi. E eu achava ruim jogar um saco plástico toda vez que eu ia sair com ela. Mas infinitas vezes, às vezes era mais de uma vez por dia, vinha uma pessoa diferente e falava, não, mas isso não é feito assim. Existe um saquinho para fazer isso. Então assim, você está usando a ferramenta errada. Entendi. Isso não ia impactar nada, porque o que impacta a pessoa é eu estar pegando, e isso eu estava pegando. Sim. Então essas especificidades de certo e errado, e você está errado porque eu sou certo, isso é uma coisa que eu diria que eu amo praticamente tudo de morar aqui, mas isso é o que me incomoda. Inclusive eu aprendi a dar risada às vezes quando a pessoa está falando aquilo, e o que às vezes relaxa a situação e às vezes deixa a pessoa meio brava. Mas eu entendo qual é a intenção, que é você tomar conta do espaço coletivo. Mas quando vira pro lado da moralidade é quando me incomoda. E aí, esse tipo de interação esquisita com os alemães é uma reclamação que a gente ouve bastante. Isso chegou a te dar vontade de ir embora, por exemplo? Já teve vontade de ir embora, voltar pro Brasil e falar, já chega de Alemanha? Ou isso não aconteceu ainda? Nunca, nunca. Eu tô falando de um detalhe que acontece de vez em quando, mas não é algo que te domina, que fala, meu Deus, eu não aguento esse lugar. Até porque vai ter coisas irritantes em todos os lugares. E eu
pessoalmente me irritava com muitas coisas no meu cotidiano em São Paulo. Então eu sei que eu ficaria muito mais irritada lá com outras coisas do que eu me sinto com isso aqui. Então nunca me arrependi, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. Não voltaria. Pode ser que eu iria para um outro lugar que me oferecesse os pontos positivos, que são muitos, mais uma vez, assim, os pontos positivos são quase todos, e aí tem algumas coisinhas que dá pra apontar. Se a gente pegar estatisticamente, a maior parte das minhas experiências aqui foram pessoas muito educadas e que fazem, inclusive puxa assunto no supermercado, faz uma piadinha, comenta alguma coisa. Outro dia eu levantei pra uma pessoa passar que tava sentado do meu lado no metrô e eu quase caí porque deu uma balançada bem na hora e teve um momento descontraído de dar risada e fazer um comentário e tal. Eu gosto disso. Eu acho que isso contradiz o que as pessoas falam, o alemão é frio, né? Eu acho que não... Esse personagem do alemão malvado. Pois é, e que eu acho que não faz o menor sentido. Os alemães que eu conheço num contexto privado são abertos, fazem brincadeiras, têm um senso de humor e tal. Eu confesso que quando eu viajo para outros lugares, que eu tenho uma experiência de gentileza extra, assim, eu tive essa experiência na Escócia, eu tive essa experiência na França, fora de Paris. Eu também tive essa experiência em Amsterdã. Eu volto e às vezes tem uma aspereza que dá uma cansadinha. Mas eu também sou de São Paulo, que é uma cidade muito dura. Então eu tô acostumada com essa vida inteira e não me mudaria daqui por causa disso. França continua te seduzindo? Ou... Sim. Eu não moraria em Paris, outra polêmica. Eu conheço muito a França de fora de Paris, muitos lugares, já passei um tanto de tempo, já estudei um tempo lá e tal. E eu gosto muito da cultura. A coisa que chamam da alegria de viver, né? É uma expressão do joie de vivre. É uma coisa que eu pessoalmente me identifico muito. A cultura gastronômica, os prazeres, a estética, a conexão com os produtos da terra. Que eu acho que aqui também tem, de uma outra forma. Mas eu acho que me chama ali muito mais conectando com alguns pontos específicos da minha identidade, sabe? Então eu diria que seria um lugar pra me aposentar. Eu visitei a Normandia e eu fiquei o tempo todo com o meu marido. Nossa, esse é um lugar pra se aposentar. Porém, o clima lá é complicado. Eu acho que aqui é bem melhor. É mesmo? É, porque é perto dali do canal, né? E chove muito, venta muito. Um lugar que tem um clima pior do que Berlim. Eu acho que pra você morar num lugar, você tem que considerar coisas que são inegociáveis pra você. Sim. E questões práticas também. Então, tem questões práticas que você precisa juntar todos os critérios e ver qual é o lugar que mais se aproxima. Nenhum lugar vai ser perfeito e eu acho que Berlim mais se aproxima das questões dos valores do cotidiano e dessa questão de trabalho, né? Quanto é o salário mínimo, as suas possibilidades de se empregar na área que você quer, esse tipo de coisa. E tu acha que essa questão de ter feito essa lista mental, né, dos valores, de tudo que te traz felicidade de viver em Berlim, foi uma das coisas que ajudou a se adaptar, né? Estar num lugar em que tu queria estar? Ou tu tem algum outro segredo aí da adaptação? Olha, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, então você precisa ver quais são os seus valores e a sua personalidade. No meu caso, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de aprender, ver como as pessoas fazem diferente e a minha reação normalmente não é diferente. E assim, nossa, que interessante que fazem dessa outra forma. Por que será? De onde isso vem? Estar aberto a novas formas de se viver, de se pensar e estar o tempo todo se questionando de, nossa, por que eu faço assim mesmo? Será que eu quero continuar fazendo assim? Então eu acho que isso é essencial para quem mora fora. Eu acho que manter um pensamento rígido de eu preciso fazer isso do jeito que eu fazia todos os dias e continuar, é muito difícil você se adaptar a morar fora, porque a cultura inevitavelmente, por mais próxima que seja, vai ser diferente. Então eu acho que essa é uma dica de ouro ao se mudar para outro país, se manter aberto o máximo possível e se questionar. E aí entra numa questão mais pessoal, que é o quanto cada um na sua realidade está conectado a coisas que fazem a diferença no dia a dia. Por exemplo, clima. Eu pessoalmente gosto de frio e prefiro. O calor, na verdade, faz eu passar mal, como também. Você também, né? Então, eu morava num país e num lugar, por mais que São Paulo seja bem menos quente que outros lugares do Brasil, a maior parte do tempo era calor. Isso me fazia muito mal, me deixava sem fome, com pressão baixa, mal-humorada. Para mim, estar num lugar que o meu corpo se sente melhor é infinitamente melhor, mas eu sei que isso não é a maior parte das pessoas. Na verdade, a maior parte das pessoas se sente melhor no calor, inclusive europeus. Sim, total. Tanto que no período do inverno tem muita gente que trabalha de home office que vai para o sul da Europa trabalhar com temperaturas mais amenas. A reação de muitos europeus, você
você falar que saiu do Brasil pra vir pra cá é por quê? Porque eles se conectam com esse aspecto que eles têm menos, que são muitos dias de sol e de calor, que muita gente gosta. Isso é totalmente pessoal e cada corpo sente diferente. Não é só de gosto, né? Eu acho que a gente tem dificuldade de entender, assim, que corpos diferentes sentem a temperatura de formas diferentes. Sim, né? verdade. Então eu acho que frio é uma questão, conexão com a família é uma questão. Minha família é bem pequena, minha mãe me visita todo ano e eu não tenho, já não tinha no Brasil o hábito de estar o tempo todo em contato, o tempo todo vendo. Então eu acho que isso facilitou muito pra mim. Eu acho que pessoas que têm um cotidiano, que são muito próximas à família e que pra elas é importante estar em todas as ocasiões e que se sentem muito tristes de não estar, eu acho que pode pesar bastante morar tão longe. E um outro aspecto é se você tem questões que você não abre mão e que estão muito relacionadas a estar no Brasil. E aí você tem que entender quais são os seus inegociáveis, né? Eu sei que para algumas pessoas comer arroz, feijão e bife todos os dias é inegociável. Inclusive, algumas pessoas que eu atendo nos tours me perguntam onde elas conseguem comer isso aqui, porque para elas é muito importante. É um lugar de conforto, é um lugar de hábito e tal. Durante o turismo é puxado. Pois é. E às vezes tem crianças que têm dificuldade de comer algo diferente da rotina delas, né? Então, assim, eu não tinha essa questão nem no Brasil. Eu sempre comi coisas diferentes, tenho curiosidade de experimentar coisas diferentes e às vezes eu como arroz e feijão, mas eu não gostaria de comer todos os dias. Então eu acho isso, de forma alguma crítica, também é uma coisa pessoal, mas o fato de ter hábitos menos rígidos no sentido de rotina e que você você mistura mais coisas de vários lugares do mundo e de várias formas de fazer as coisas, também ajuda na adaptação. Eu acho que muitas pessoas não aguentam o fato de algumas coisas serem muito diferentes da sua rotina. Total. A pessoa quer acordar, comer o pão francês com presunto no café da manhã. Requeijão. Várias vezes. Requeijão. As pessoas perguntam direto pra gente, onde que compra pão francês e requeijão e presunto? Não, no Brasil. Assim. E tem coisas que você vai conseguir se adaptar. Dá pra fazer gambiarra com esse Sim, sanduíche. tem muitas coisas que você encontra. Sentiu saudade, vai lá, faz um substituto e tal. Mas eu acho que a questão é ter que ser todo dia, ter que ser sempre e ter que poder sair e encontrar isso facilmente. Exatamente. Isso não é uma coisa que eu faço questão. E tem lugares pra comprar comida brasileira. Cada vez mais, inclusive. Pois é, em Berlim, né? A gente tá falando da realidade de Berlim. Então, eu não diria que tem nenhum produto que eu falo, meu Deus, eu preciso muito voltar pro Brasil pra comer isso. Porque várias coisas são adaptáveis. Couve, você vai adaptando de outro vegetal e tal. E você se vira e pra mim fica tão bom quanto. Pra algumas pessoas não vai ficar. Então é isso. E o idioma alemão? É um desafio ainda? Já foi um desafio? Ou Sussa já chegou fluente? Sussa, calma. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre o alemão que é uma língua muito diferente do português. Então, é difícil para uma pessoa que tem a língua nativa aprender o alemão, mas eu acho que seria mais difícil para um alemão aprender português, porque o português também funciona muito diferente na prática do que ele é ali quando você aprende, né? Eu vejo um monte de vídeo de estrangeiros que aprendem português falando coisas que eu nunca tinha parado para pensar, mas que de fato são muito contrastantes da realidade versus o que você aprende. Então, eu acho que, mais uma vez, se manter aberto. É uma língua que tem uma certa lógica, embora nem tudo seja lógico, porque nenhuma língua é assim. A lógica do alemão me ajuda. Então, para isso é importante ter um professor. Porque eu fui muito autodidata nos meus estudos de alemão, então eu estudei até o B1, que é intermediário, antes de vir, porque eu queria, primeiro eu precisava pelo menos do A1 por causa do meu tipo de visto, mas eu já queria chegar me sentindo mais confortável justamente para não ter um choque muito grande e não entender o que tá acontecendo ao meu redor. E eu não recomendo ser autodidata. As pessoas no geral falam, nossa, que legal. Não é legal porque você não tem método, você acaba deixando muitas lacunas. Falta conversação também, né? Falta Tem com conversação. Quem falar. Então, eu sinto hoje que eu tenho muitas lacunas. Contratei uma professora particular justamente para suprir essas lacunas. Então, eu acho que é importante, sim, estudar antes a língua local. Eu acho importante saber. Eu estudei antes e depois, a hora que eu cheguei, eu parei de estudar. Porque eu tava priorizando, enfim, nova carreira, nova casa, novos amigos. E acabei deixando isso de lado porque o nível intermediário é um nível que você resolve muitas coisas. Então, me deixou numa zona de conforto, que agora não tá mais confortável, e eu quero poder falar mais e resolver mais problemas, e problemas mais complexos, e ter conversas mais complexas, papo, né? E eu acho que integração depende muito de você falar a língua. Então eu me sinto integrada, mas eu acho que o que mais me impede de expandir essa integração
é eu aprender mais profundamente o alemão. O idioma é muito importante e se você tá planejando aprender alemão em 2026, fica ligado. Agora é hora de finalmente parar de falar um dia eu começo e se jogar nas aulas de alemão da professora Mika Kautenbacher. Ela abriu turmas para todos os níveis de alemão e inclusive para quem vai fazer a prova da certificação do B1 esse ano. E além das aulas em grupo, você também tem a opção de fazer aulas privadas com a Mika e isso foi uma coisa que me ajudou demais no ano passado, quando ela me deu todo o suporte para fazer o meu B1-Prüfung. Porque por mais fluente que a gente seja, isso não necessariamente é suficiente se a gente não entende como a prova funciona e não se preparar para ela em específico. Então se você está pensando em se mudar para a Alemanha ou está chegando por aqui com zero domínio do idioma ou já mora aqui um tempão e já é até fluente no idioma, mas esse ano vai finalmente entrar com o processo para cidadania alemã e vai precisar da prova do B1, a Mika tem opções para todo mundo e ela com certeza vai conseguir te ajudar a alcançar os objetivos em 2026. E o maior diferencial das aulas da Mika é que ela é uma professora que vai estar ali ao vivo com você, dando aula e se adaptando tanto às suas necessidades quanto aos seus interesses, e isso realmente me ajudou demais quando ela trouxe assuntos que me interessam para a gente poder conversar e treinar o alemão. Então vai correndo agora mesmo por comentário fixado ou para a descrição desse vídeo, onde tem todas as informações sobre a Mika para você entrar em contato com ela e terminar 2026 falando alemão. E aí sim, de formação, tu é jornalista e historiadora. Essa mudança de carreira que tu fez aqui para se tornar guia, tem a ver com o idioma? Porque não seria, eu acho, né, para ser jornalista em alemão tem que ter o nível C2+++, né? Deve ser puxado. Então, tem a ver com o idioma ou outros motivos ou um combo de várias coisas? Eu acho que é um combo. No meu caso, eu já queria mudar de profissão há muito tempo. Eu já fui fazer jornalismo porque eu queria ser escritora, muitos jornalistas fazem isso. Então eu já não me identificava totalmente com a profissão, atuando na profissão. E eu fui fazer história porque era o que eu queria fazer mesmo. Eu fiz história no Brasil, né? Depois que eu fiz história, eu tentei alguns empregos, eu já sabia que eu vinha pra cá porque eu planejei por muitos anos, então eu nem fiz a licenciatura. E no Brasil, infelizmente, por falta de investimento e tal, o principal trabalho é ser professor, o que eu admiro muitíssimo, possivelmente é a profissão que eu mais admiro na vida, mas não era algo que estava nos meus planos, trabalhar com aquilo no Brasil naquele momento. Então, tentei algumas outras coisas, mas era muito difícil e para algumas coisas eu era considerada hiperqualificada pelos meus muitos anos de atuação com o jornalismo, apesar de eu não ter experiência ainda naquela época da história. Então, para mim, vir para Berlim significou uma mudança de carreira que englobasse toda a minha experiência. Então, para mim, nem foi uma nova profissão, quer dizer, é uma nova profissão na prática, mas assim, é ser historiadora dando aulas de história na cidade. E eu já tinha uma atuação de espaços públicos em São Paulo e de pensar em coletivos, em iniciativas de ocupação de espaços públicos e tal, então já era uma coisa que eu trabalhava como jornalista. Então eu acho que eu uni tudo, toda a minha formação, a comunicação, que é você traduzir as coisas de algo impalpável e complexo para algo leve e simples nos tours, com a informação histórica e com a coisa de você estar nos espaços públicos explicando como aquilo se relaciona com a história. Então, para mim, foi só uma junção de toda a minha experiência para algo que faz muito sentido para mim. Você pegou todas as habilidades transferíveis para uma nova profissão. Partindo do princípio, como a gente aqui, que a gente já tinha um visto, né? Isso aí, não vamos inspirar as pessoas a mudarem para a Alemanha para virar guia de turismo, porque eu não acho que exista um visto para guia de turismo, né, vindo do Brasil. A gente já tinha os nossos vistos de reunião familiar com os nossos cônjuges que têm passaportes europeus, embora sejam brasileiros. Fazendo esse disclaimer aqui, né, um parênteses enorme, para a gente não vender um sonho inatingível. Então a gente pôde fazer isso porque os nossos vistos permitem que a gente trabalhe, né? Então a gente pode basicamente trabalhar com qualquer coisa, desde que, né, não precise de nenhuma formação específica. E a gente aproveitou da legalidade, isso. Né, pessoal? Dentro da legalidade, exatamente. Uma questão, então, que eu já peguei meio que a resposta simples, que seria sim, eu gostaria que tu discorresse mais um pouco sobre isso, é se a vida que tu tem hoje aqui em Berlim é melhor do que a vida que você tinha em São Paulo, né? Não, a gente não tá comparando cidades, a gente tá comparando vidas especificamente. Com certeza. Pra mim é muito, muito, muito melhor morar aqui. E os pontos que mais pegam pra mim positivamente são alimentação, o que é totalmente fora da curva. Muita gente vai falar que é um ponto negativo aqui, mas pra mim é positivo no sentido de eu me importo muito com o que eu ponho pra dentro do meu corpo. E eu tenho muito mais acesso a orgânicos, porque o poder de compra é muito maior. Então, poder de compra é algo que mudou totalmente a minha vida. São Paulo é uma cidade totalmente diferente, dependendo do seu poder de compra. Com certeza. Eu
eu, na minha realidade, não tinha acesso a algumas coisas que as pessoas têm quando elas têm mais dinheiro em São Paulo. Então, São Paulo tem uma cena de restaurantes muito diversa, vibrante e tal, que não é acessível para a maior parte das pessoas, não era para mim, e eu não tinha condição de comer tanto orgânico quanto eu como aqui. E não só isso, você encontra uma variedade de alimentos que me agrada muito e eu gosto de comer de acordo com a estação e tal. Então, mais uma vez tem a flexibilidade. Eu abri mão de comer frutas tropicais porque eu sei que elas são congeladas lá e trazidas pra cá, e elas não vai ter banana prata aqui naquele ápice que ela tá maravilhosa lá no Brasil. Então, eles têm uma banana que pra mim parece com a banana nanica, não tenho certeza. E eu não consumo aqui, assim, não vou comprar uma mamão que vem do Brasil, sabe? Então isso é uma escolha pessoal minha, não é sobre certo e errado. Vai de acordo com os meus valores, com o tipo de vida que eu quero viver e com uma alimentação que eu acho mais adequada para mim. É bastante rica, muita variedade, você tem acesso aos produtos. Eu acho o supermercado ainda barato, por mais que os preços tenham aumentado muito, muito, muito depois da guerra na Ucrânia, o poder de compra ainda é muito bom. Então esse pra mim é o ponto crucial. Sabe uma coisa que eu gosto da alimentação aqui, que é meio aleatório, mas que eu fui notando ao longo dos anos, que mesmo quando a gente compra alimentos já processados, né? Sei lá, por exemplo, leite de aveia, um exemplo. A gente vai olhar os ingredientes e é aveia e água, ou os que eu compro são, né? A gente tem acesso a coisas que só tem 2 ingredientes, ou 3 ingredientes, 4 no máximo. Sim. Que não era uma realidade pra mim no Brasil. Normalmente tinha 57 mil ingredientes que eu nem sabia o que era metade. E aqui a gente tem essa liberdade pra cuidar o que a gente bota pra dentro do corpo, como tu falou. Sim. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. A regulamentação também em torno da alimentação é muito mais rígida aqui. Então, eu acho que ainda tem muito mais ultraprocessado lá. E mesmo se você vamos pegar algo que tem nos 2 lugares e de marcas conhecidas, tipo uma sopa instantânea, que eu não vou mencionar a marca, mas todo mundo conhece, as mais conhecidas inclusive são daqui. Se você pegar o mesmo produto aqui lá tem muito mais coisa adicionada, né? Então, o ketchup famoso também. Aqui é tipo tomate, açúcar, vinagre e sei lá mais o que, tem 4, 5 ingredientes. Sim. Na minha época no Brasil tinha um monte de ingredientes. E assim, tem selos também que você pode contar. Então tem selos de orgânico que você conhece, tem o selo Demeter, que é de agricultura biodinâmica, que aí é ainda um passo além. Então você já tem uma noção de que tipo de produto é aquele, né? Também tem um selo ali de bem-estar animal, para quem come carne, você consegue fazer uma opção ali clara como consumidor de como aquele animal que você está consumindo foi criado. Eu sei que tem 1000 problemas, tem 1000 poréns, não é tão simples assim, mas é alguma coisa. Para quem come carne no Brasil, você dificilmente consegue saber a procedência. Mas enfim, eu tô há muito tempo falando de alimentação, mas tem muitas outras coisas que eu gosto de morar aqui. Eu acho que o fato de Berlim ser uma cidade de espaços públicos, que você tem acesso, que as pessoas estão no espaço público, que você se sente seguro no espaço público, você pode usar o transporte público para chegar no espaço público. Eu não preciso ter um carro aqui, vendi meu carro em São Paulo para nunca mais. Então, isso me atrai muito. A programação cultural aqui é impressionante. Isso porque eu venho de São Paulo, que já tem uma programação cultural variada em relação a outros lugares do Brasil, muitos museus e tal, mas aqui, assim, a quantidade, dezenas e dezenas e dezenas de museus, e eles ficam trocando o tempo todo a exposição e fazendo eventos, e aí tem os eventos na rua, e tem os shows, e eles são acessíveis. Isso é muito, muito, muito legal. Para uma pessoa com ansiedade como eu também, você sentir certa estabilidade. Então, silêncio, tem muito menos poluição sonora, poluição visual, poluição do ar, se sentir mais segura como mulher, muito menos assédio. E ainda como mulher, eu sinto que a pressão estética é muito, 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 assim, é um abismo gigantesco de menor aqui. A pressão estética no geral é maior no Brasil, mas para mulheres ainda mais. E aqui eu sinto muito menos. Tanto em relação a procedimentos como o corpo da praia, uma série de questões, assim, que eu não vou entrar em polêmicas, muito polêmicas, mas eu me sinto muito mais livre para ser mulher. Muito mais livre no meu corpo, muito menos querendo me esconder ou sentindo que eu preciso fazer isso, isso, isso e aquilo para estar decente no espaço público, nesse sentido. Então, fora que aqui as rugas são algo muito mais naturalizado, o envelhecimento da mulher, todas as mudanças do corpo, né? Então, eu acho que o corpo é muito mais naturalizado na Alemanha, o que envolve N coisas, algumas mais agradáveis que outras, mas no geral eu acho muito legal a relação com o corpo, porque considero o corpo como corpo. É um corpo, um invólucro que a gente tem pra viver dentro.
basicamente. Sim, e respeitar como o corpo é. Eu não sei como era em São Paulo, né, mas na minha vida era muito aquela coisa, tem que ter a unha pintada de vermelho, sempre, tem que ir na manicure toda semana. Aí todas as meninas tinham a unha vermelha comprida, o cabelo loiro na cintura, é mais padronizado também. Eu sinto que aqui sim tem muita gente que se cuida no sentido de tipo, vai fazer a unha, vai fazer cabelo, vai fazer não sei o quê, mas não é tão padronizado e não existe a obrigação, e é essa parte que eu acho mais importante. Ninguém fala nada, assim, ou talvez, sei lá, adolescentes façam isso, eu não sei, a gente não convive com adolescente, né? Mas entre adultos não é uma coisa que existe, assim, falar do cabelo alheio, falar da unha alheia. A gente tá aqui, ó, bem sim senhora, eu até tenho uns adesivinhos de gato na unha, tu não tem nada? Não tenho nada. E é isso, assim, e tudo bem. Outra questão, saindo da questão estética e tal, e de ser mulher, viajar, eu acho que isso aí sim tá dentro do que a maioria das pessoas gostaria de fazer. Sim. Viajar dentro da Europa é mais acessível. Eu gosto de você poder visitar lugares muito diferentes em pouco tempo e de uma forma relativamente acessível. Eu acho que já foi bem mais acessível viajar na Europa. Já. Quando eu fiz mochilão em 2008 era outro rolê. Hoje em dia a hospedagem é muito difícil, a hospedagem é bem cara e as passagens, embora você ainda encontre promoções e oportunidades, não é o padrão. Antes era muito fácil encontrar passagem de avião por 10, 15, 20 euros. Normalmente o que a gente fazia era entrar no site dessas companhias e olhar qual era o mais barato e ir para o lugar pelo preço, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso porque não faz sentido. E não existe mais coisas tão baratas. Se eu vou pagar mais de 100 euros, eu vou para um lugar que eu quero ir, não só para um lugar, só pela piada de ir para um lugar por 10 euros. Né? Então, retomando também a questão do transporte, eu acho que envolve uma questão de saúde. As pessoas são bem mais ativas aqui, isso é uma coisa que eu gosto e que me faltava no meu dia a dia no Brasil. Então, é lógico que é uma realidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande, que boa parte, assim, das pessoas tem carro, embora muita gente também conte com transporte público. Falando da minha realidade, né? Eu caminhava muito menos, até porque tem uma questão de segurança, sendo uma mulher e tal, então... A gente não ficava na rua à toa, Não ficava na rua à toa. Então, por mais que eu morasse no centro de São Paulo e eu gostasse muito de estar a pé no centro de São Paulo, é uma região que eu gostava muito de aproveitar ali o que tinha disponível, não era em qualquer lugar que eu ia fazer isso, em qualquer horário, às vezes não sozinha, esse tipo de coisa. Então, caminhar muito é muito legal. Eu vi uma estatística no jornal, uma pesquisa mostrando que o principal meio de transporte, se as pessoas elegerem o principal meio de transporte delas em Berlim, é a pé. 34% é a pé. Então, isso mostra um tanto de como é o hábito, né? Fora que a maior parte dos prédios não tem elevador. Eu moro, por exemplo, no 3º andar, então você tá lá, sempre subindo. Todo dia, todo dia. Mesmo pra quem tem carro, poucos os lugares têm estacionamento, então você também tem que andar de uma coisa pra outra. Então eu gosto muito dessa forma mais ativa de se viver. Pra quem é da bike, não tenho coordenação mas admiro quem tem. Andar de trânsito de bicicleta, andar no trânsito de bicicleta pra mim é pedido de morte. Pois eu não me daria bem com isso, mas acho muito legal quem faz. E é uma opção muito legal em Berlim, porque é uma cidade totalmente plana. Esse estilo de vida faz muito sentido também, que se conecta com a alimentação, com a coisa de estar na cidade, de você aproveitar as coisas a pé, que te dá uma outra observação, uma observação mais completa do que está ao seu redor, mais lenta. Você vê as lojas que estão ao redor, a praça, as pessoas, você absorve a cidade de uma outra maneira. E a gente vira também um personagem da cidade, a gente tá ali conectado, né? Não é aquela coisa tão distante vendo pela janela do carro. Uma coisa que me marcou muito uns anos atrás foi que eu postei uma foto aleatória no meu Instagram, pessoal até, e aí aparecia minha panturrilha na foto. Aí veio a minha prima e falou, nossa, que panturrilha definida, que é isso? Aí eu olhei e falei, é verdade, que interessante, porque eu não fazia exercício. Aí eu falei, ué, o que será que é, né? Aí eu me dei conta, subir e descer a escada. Aí a partir disso eu virei meio doida, e aí no verão, quando a gente tá no qualquer lugar, né, indo pra lá e pra cá, tem muita escada pra lá e pra cá, metrô, shopping, coisa assim, sei lá, do supermercado. E aí, na escada rolante, por exemplo, o nível da pessoa da frente tá subindo, então a panturrilha da pessoa fica na minha frente, né? Aí eu, bem louca, comecei a reparar que a maior parte das pessoas em Berlim tem a panturrilha definida. Nossa! E é por isso, porque a gente sobe escada, desce escada, pega a bike pra lá, caminha do ponto A ao ponto B. É uma cidade naturalmente de panturrilhas definidas. Até agora a gente tá aqui só falando das maravilhas de viver na Alemanha, como a gente é feliz, como a gente gosta e tudo mais. Mas a gente, pra sempre, vai ser estrangeira, né? E aí, normalmente, com isso, pode vir situações bem ruins de preconceito. Você já sofreu preconceito aqui ou não? Eu não tenho nenhuma situação
específica, marcante, que eu possa dizer que o fato de eu ser estrangeira causou uma discriminação na situação. Eu já tive situações em que eu me senti muito nervosa por não conseguir me comunicar plenamente. Eu precisava falar mais, era um problema grande. Coisas, assim, no nível bombeiro, polícia, assim. Tá. E, no geral, as pessoas foram, se nem sempre pacientes. Eu acho que, às vezes, não tem a paciência por querer resolver rápido. Mas, às vezes, eu sinto que é, assim... Já ouvi muito a frase, na Alemanha se fala alemão. O que eu entendo na prática, eu acho que a gente tem que falar alemão, mas às vezes é, assim, ter um pouco mais de empatia com a pessoa, né, que tá aprendendo, que tá tentando se virar, que tá tentando se expressar. Então, assim, eu acho que tem um aspecto que é inegável, que é preconceito não é o mesmo com diferentes pessoas. Então, o fato de eu ser branca influencia nisso. Eu ouço muitos relatos de pessoas negras e vejo na imprensa, né, vejo pela situação em geral, com muçulmanos também são muito mais o alvo. Então a xenofobia não é a mesma para todas as nacionalidades. A gente sabe que pessoas de dentro da União Europeia e do que é chamado de Europa Ocidental são consideradas locais, praticamente. Pessoas do leste da Europa não são, existe muito preconceito contra elas, né? Aqui, especificamente contra poloneses. Mas também tem uma realidade que é morar em Berlim. Eu acho que, além de cor de pele, tem uma questão de classe e tem uma questão de onde você mora. Então, Berlim é uma cidade internacional, é uma cidade de estrangeiros. Então, existem muitos casos de xenofobia, sem dúvida, mas se você comparar com outros lugares em que isso é bem pior, eu acho que faz diferença. E quando eu viajo para cidades menores dos estados em torno de Berlim, que são mais xenofóbicos estatisticamente, como Brandemburgo, aí eu reparo em olhares. Então eu sinto olhares hostis, mas nunca aconteceu nada para além disso. Já me incomoda o suficiente. Sim. Você não sabe por que a pessoa tá te encarando por tanto tempo, mas eu sinto que é um olhar assim, de cima para baixo, que eu não sinto que é um olhar de bem-vinda, sabe? Então, dito tudo isso, ainda assim, eu me sinto desconfortável em lugares que a gente sabe que a xenofobia é bem forte. Sim. Eu acho que a coisa da cor da pele é importante a gente falar que isso significa que nós não somos, eu concordo com você, a gente não é alvo constante, porque se a gente tá parada na rua, calada, com essas peles de tom de palmito, ninguém vai imediatamente assumir nada da gente. O preconceito, ele não vem tão rápido, né? Por outro lado, tem outras pessoas que claramente têm traços que vão atrair as pessoas preconceituosas, as pessoas racistas, as pessoas xenofóbicas, né? Então a gente tem esse privilégio do tom de palmito que permite que a gente fique meio invisível na maior parte dos casos, né? Então mesmo se tiver alguém racista, xenofóbico, blá 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 em volta da gente, talvez ele não note que a gente existe. Sim, né? Então... inclusive eu já ouvi várias pessoas negras alemãs relatando que elas ouvem muitas vezes, você fala alemão, e elas são daqui. Mas de onde você vem? Sou da Alemanha. Não, mas de onde você vem? De verdade. De verdade. Sim, eu já ouvi isso de pessoas alemãs negras também. Esse relato é bem comum. Sim, e a gente tava falando, né, só coisas positivas, maravilhosas antes da pergunta anterior, e eu já sei, então, a maior parte das coisas boas que tu ganhou vindo morar aqui. Mas, cada escolha é uma sentença, né? A gente ganha aqui e perde lá. E eu quero saber, então, qual foi a coisa mais marcante ou as coisas que você perdeu indo embora do Brasil? Bom, inegavelmente, pra mim, assim, não poder navegar numa sociedade que você conhece 100% das normas sociais, mesmo que não estejam escritas, faz muita diferença. Então você tem que aprender a navegar em uma sociedade entendendo quais são as nuances e como que é a cultura e como as coisas funcionam, do zero. Inclusive qual departamento, escritório cuida de cada uma das coisas. Coisas que pra gente, a gente aprendeu em algum momento no Brasil, mas eu não saberia dizer em que momento eu aprendi o que era IPVA e que o Detran cuidava das coisas do carro. Que você vai aprendendo aos poucos e aqui você aprende tudo de uma vez só. Isso é uma coisa que você falou um tempo atrás em algum vídeo, uns anos atrás, e que faz muito sentido, assim. Você tem que aprender tudo do zero e isso faz diferença. Em meses, né? Fazer todos os documentos do zero, eu acho que foi o argumento que eu fiz. A gente também tem um monte de documentos no Brasil. Também é burocrático. Só que a gente faz ao longo de 20 anos. E aqui a gente faz em 3 meses. Tem que ter tudo pronto. Então tem essa questão, poder se comunicar plenamente em todas as situações faz diferença. Em algumas situações eu já quis chamar a polícia ou precisei
lidar com esse tipo de situação mais grave. E eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de não conseguir me comunicar plenamente. E eu acho que isso traz muita insegurança. E você não saber como você vai ser tratado por ser estrangeiro. Então, por mais que eu não tenha tido a experiência ruim, isso me impediu também, às vezes, achar que uma vizinha minha estava sofrendo violência doméstica. Eu quis ligar pra polícia, fiquei um pouco hesitante e aí alguém ligou. Aí eu vi a polícia chegando, sabe? Então, assim, eu ia ligar, mas eu percebi que tinha uma hesitação pelo medo de eu não conseguir explicar o que estava acontecendo, porque eu estava numa situação de estresse, não era uma situação que eu posso escrever e falar direitinho e tal, né? Eu queria denunciar uma coisa que tá acontecendo de madrugada, que eu acordei, sabe? Então tem esse tipo de coisa que faz diferença. Acho que uma coisa pessoal é que eu tenho algumas poucas amigas que são muito queridas pra mim e que por mais que a gente mantenha o contato, faça chamada e saiba o que tá acontecendo na vida uma da outra, faz diferença estar lá. Então elas já me visitaram, mas eu já visitei uma vez, porém não é a mesma coisa. Às vezes me chateia de não vê-las com mais frequência. E eu acho que isso é muito mais forte para outras pessoas, que tem muito mais pessoas que tem essa questão de proximidade. E eu acho que para mim tem um pouco que eu perdi na área da saúde. Eu, no Brasil, tinha acesso a um plano privado. Aqui a saúde é pública, é obrigatória, eu acho isso ótimo, mas na prática eu já tive 2 problemas de saúde que foram médios em termos de gravidade e que eu acabei demorando muito mais para ter tratamento, o que incluiu eu lesionar mais por mais tempo, por demorar para conseguir especialista, marcar um exame e tal. Então, assim, um dos problemas eu resolvi online com uma nutricionista do Brasil, porque eu não estava conseguindo resolver por aqui. E é isso, assim, a pessoa fala, ah não, a gente vai te ajudar, mas aí o exame é daqui a 2 meses e meio. Aí o retorno é depois de 1 mês. E isso se estende por tanto tempo que, no geral, um dos problemas eu resolvi em 6 meses e o outro em 1 ano. Aí eu até levei uma mini bronca do ortopedista em um dos problemas, o de 6 meses. Não foi uma bronca, ele foi super de boa, mas ele falou, agora que você tá há 5 meses com o seu pé desse jeito, você vai precisar de pelo menos mais 5 meses pra curar o pé. E a minha vontade era de falar, eu adoraria ter resolvido. Não foi uma escolha minha, né, meu senhor? Pois é, então, de fato, assim, como eu trabalho andando, eu lesionei o meu pé por muito mais tempo, porque eu tinha que aguardar X tempo da ressonância, X tempo da consulta dele e tudo isso. A impressão que eu tenho é que aqui a saúde, ela é muito boa se você tá morrendo, se é uma coisa muito urgente, muito problemática, é muito bom. E ela é boa se você tá tranquilo e só quer fazer check-up, coisas assim, né? Coisas de rotina, de frequência, assim, pelo menos é a minha experiência, porque eu nunca tive problemas nem médios nem graves, felizmente. Eu só faço controle, basicamente. Pra mim é muito bom. Mas esse meio, eu só escuto reclamações, que é um problema que incomoda, né? Seu pé lesionado, por exemplo. Quando você trabalha andando. Mesmo que não trabalhasse andando, né? Sim. Uma dor no corpo, né? Então, esses problemas médios, realmente, eles costumam ser os mais reclamados, assim. Por isso que eu falei que eram problemas médios. Eu gostei que tu especificou. Sim, porque eu vejo que quando você tem algo grave, você vai direto pro pronto-socorro. Inclusive, eles não aceitam você no pronto-socorro se não for algo Sim, tem que estar morrendo por aí pro pronto-socorro. Não é como no Brasil que você vai pra ver o que você tem e tal. E também sinto que com o meu House Arts, que é o médico da família aqui, que todo mundo tem né? Um clínico geral, eu consigo marcar pra mesma semana ou pra semana seguinte e fazer o que eu preciso. Mas eu também tenho eu não sei se eu posso chamar de doença crônica, é uma síndrome de Hashimoto que afeta a minha tireoide, mas eu, no Brasil, acompanhava com um endócrino. E aqui ele nunca me passou por um endócrino porque ele fala, não precisa. Só que não tem como, pra mim, como um clínico geral, acompanhar todas as atualizações e as últimas pesquisas em todas as áreas. Então eu gostaria de ter um acompanhamento com endócrino. Então tem algumas coisinhas assim, apesar de você ter direito a check-up, eu estou sempre insistindo pelo check-up, tipo, não tá na hora da gente fazer um check-up, não tem a mesma valorização da medicina diagnóstica preventiva. Eu acho que o Brasil vai um pouco pro outro extremo. Tem uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de exames. E eu gosto muito que aqui na Alemanha, muitos dos médicos especialistas, aliás, todos que eu já fui, tem as máquinas dentro do consultório. Era isso que eu ia falar. A nossa House Arts ela tem lá as coisas pra fazer, como chama?
ecografia e tal, ultrassom. Eles têm todo o equipamento, Olha né? só. Eu já fiz eletrocardiograma lá e tudo mais. Então, eles normalmente têm todas as coisas. Dentista normalmente já tem as coisas pra fazer raio-x Sim. também. A gente não precisa ficar indo procurar. Isso é uma coisa boa, né? A Sim, menos que seja isso é como legal. você fez a ressonância do pé, teve que ir num lugar, né? Eles Sim. não têm a máquina de ressonância. A em todos os minha médicos. clínica de médico da família, eles só fazem exame de sangue, o que eu já acho muito bom. Às vezes você sai do médico e ele já fala, já passa e faz exame de sangue, quando não depende de jejum e tal. Isso eu gosto muito. É mais prático, né? Bem mais prático, você não ter que marcar o exame no laboratório. E assim, os alemães, eles têm vários hábitos interessantes, vários hábitos que são bem diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. E às vezes quando a gente chega aqui, eu sei que a gente já falou um pouco sobre choque cultural, né? Mas às vezes algumas coisas a gente não gosta, né? A gente olha e fala, ai, que saco isso. Mas eu queria saber se tem alguma coisa que no começo ou você não entendia ou não gostava e agora defende. Tipo, a minha vida vai ser assim. Eu não consigo pensar em nada que eu não gostava e que eu passei a adorar. Eu acho que em toda a minha pesquisa, eu só via coisas que eram diferentes do que acontecia na minha vida ou no geral no Brasil e que eu achava interessante de adotar, né? Eu acho que tem uma questão que, pelo menos os turistas, quando eu faço tour, eles ficam muito chocados, mesmo, que é a questão do domingo as lojas serem fechadas. Eu acho que o nível de choque é até um pouco engraçado, porque é bem diferente do Brasil, mas acho que não é tanto pra ter um choque. Sim, eu concordo. É engraçado que normalmente a frase é: meu Deus, tudo fecha no domingo? E eu sempre falo, não é tudo, Só é o comércio. Sim. Não, mas é tudo. Não, é o comércio. Restaurantes, museus, tem várias coisas que estão abertas. Enfim, não tem efeito nenhum sobre as pessoas, Sim. mas é uma questão de costume. Então, se você se programa pensando, eu só tenho o sábado, eu tenho uma rotina diferente, meu marido tem uma rotina diferente, a gente consegue ir em dia de semana. Mas muitas pessoas só conseguem ir no sábado, então tem que se programar para ir no sábado. Então, uma vez que você coloca isso como automático, que o supermercado não vai estar aberto, eu diria que eu nunca tive um problema com isso. Também tem uma questão que Berlim tem algumas lojas que ficam abertas. Mas eu acho que eu nunca precisei disso para uma urgência. Eu já usei para amenidades. sim, Tipo, estou passando por aqui, vou comprar isso. Eu nunca consegui pensar numa emergência que eu pudesse ter no domingo. Tipo, quero muito fazer um bolo, eu não tenho ovo. Eu não faço bolo, sabe? Acabou o problema. Mas aí uma vez uma pessoa falou assim, mas e se eu esquecer de comprar fralda para meus filhos? Eu faço, é verdade, isso é um problema. Mas mais uma vez é uma questão de adaptação. Eu acho que quando você está no Brasil, como você não tem que pensar nisso, porque vai estar disponível, o seu cérebro está programado para isso. Sim. E aí as pessoas têm um choque de, meu Deus, isso é muito diferente. Sim. O que é bom para as pessoas que trabalham aqui. De fato, é um dia de descanso. Não para as pessoas que trabalham nos restaurantes e museus. No final das contas, tu diria que isso era uma coisa que poderia gerar choque, e gera muito choque, mas que você acha bom? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo e não gerou um choque em mim, mas é uma coisa diferente. Então, Sim. no fim, eu não tenho o que responder da sua pergunta específica, Sim. mas tem esses pontinhos aí. Eu acho que como no Brasil a gente tem uma questão de segurança pública e de ter adotado um tanto o modelo americano de shopping center e tal, é um costume. E muitas pessoas vivem a vida inteira, assim, o lugar onde você vai passear, onde você vai fazer o seu lazer, vai ser no shopping. Tem pessoas que fazem tudo no shopping. E aqui a realidade é totalmente diferente, né? Existem shoppings, não são tantos assim, mas que as pessoas vão, resolvem uma coisa e vão embora. Não é um lugar de estar, de passear, de você deixar o seu filho brincando e fazer uma outra coisa, né? De ter vários serviços dentro do shopping e tal. Então eu acho que esse é o maior choque. Então, Berlim é uma cidade muito legal para ver como um lugar pode ser o oposto dessa cultura do shopping. Porque as lojas estão na rua, os cinemas estão na rua, existe uma vida de rua muito intensa e se abrir para essa possibilidade é algo enriquecedor, eu acho. E tu tem, então, uma vida que eu tô vendo que é bem boa aqui na Alemanha, e até tu comentou um pouquinho sobre, né, o desejo de morar na França, talvez aposentada e tudo mais. Eu queria saber se a longo prazo, a menos longo prazo, né, antes de aposentadoria, se tu sairia da Alemanha por algum motivo, se veio aqui morando até se aposentar pra depois ir pra França ou alguma coisa assim. Por mim, eu ficaria em Berlim, eu gosto muito da vida em Berlim, como já deixei claro. Acho que reúne muitas coisas interessantes, mas a gente tá em tempos que tá tudo mudando muito rápido, muita incerteza, muita instabilidade. E ainda que
Eu não acho que vai acontecer nada muito drástico, do tipo, cair uma bomba aqui. Num período, assim, no curto prazo, eu diria que o que mais me assusta aqui é o crescimento da extrema-direita com a xenofobia que isso engloba, porque os partidos de extrema-direita na Europa têm uma pauta anti-imigração. Então, conforme você tem mais partidos, tendo mais representatividade, isso começa a autorizar uma série de violências nas ruas, que não é só contra imigrantes, mas contra pessoas de grupos considerados diferentes do padrão no geral. Quero me deixar aberta a ir sentindo o clima. Se em algum momento eu me sentir ameaçada, por N motivos, eu não quero ficar num lugar que eu me sinto, né, hostilizada. A gente não é casada né? com a Alemanha, né? Exato. Então, eu não voltaria para o Brasil. Eu acho que eu só voltaria no Brasil em casos muito específicos de falta de opção e tal. Mas talvez eu escolhesse um outro país em que eu me sentisse mais segura e estável, caso a questão aqui fosse um conflito. Então, nesse caso, se chegasse a esse ponto na Alemanha, dificilmente a França seria uma opção, porque está aqui do lado. Sim. Então, talvez fosse um outro país que eu considerasse mais estável e calmo. Menos xenofóbico. E menos xenofóbico, o que está sendo cada vez mais difícil. É que nem você falou que indo pra Brandemburgo, e você não falou de Saxônia, mas eu já vou colocar no bolo aqui, que a gente se sente, né, observada, que a gente se sente julgada, de certa forma, por ser diferente, por ser estrangeira. Tem muitos votos pro partido aqui, que é o AfD, né, que é esse partido de extrema-direita, e anda de mãos dadas, né? O partido tá crescendo, as pessoas estão perdendo a vergonha de ser racistas, xenofóbicas. Então, se isso, a nível federal, se tornar uma realidade, né? Imagina o chanceler da AfD. Vai abrir as portas para todo tipo de coisa horrorosa acontecer, né? Então... Sim. E é uma intenção aberta deles, não é uma acusação infundada. Eles falam abertamente sobre remigração, sobre mandar embora os imigrantes. Então, eles estão avisando tudo que eles querem fazer. Bom, mas então não vamos ficar espiralando muito nas projeções do que talvez aconteça no futuro. Vamos pensar um pouquinho no passado. Vamos rebobinar aqui. Se você pudesse dar um conselho pra Carmen do passado, antes de mudar pra cá, qual seria o conselho? Eu não teria nenhum conselho pra mim, mas eu teria pra quem tá querendo se mudar, né, pra outro país. Planeje com cuidado, acompanhe gente que mora no lugar, veja se você se identifica com aquela cultura. Tente, se você tiver condições para isso, tente visitar o lugar antes e na época mais difícil. Eu visitei aqui, depois eu já te conhecia como turista, mas depois eu vim uma vez para sentir como era a questão de moradia em fevereiro, que é um mês frio. Naquela época eu peguei menos 18 graus. Então deu para sentir um pouco de coisas que poderiam talvez ser um problema. Se você tem pets, olha, a parte burocrática de trazer pets, eu trouxe 3. Ela é muito mais difícil que a parte humana. Então, faça um cronograma, se planeje direitinho. E é isso, com planejamento, com preparação. Tenta aprender o idioma antes de vir. Faça aula antes, porque isso faz muita diferença. Quando você muda para outro país, tudo é diferente. Então, você tem alguma familiaridade de conseguir se comunicar, de não se sentir uma criança por completo, né? Porque tem esse sentimento de ser uma criança. Isso ajuda muito. No sentimento de deslocamento, você consegue pelo menos entender o que está nas placas, pedir uma coisa no mercado e fazer coisas básicas até você se localizar melhor. Então vale a pena. Aprender o idioma é, eu diria, a necessidade número 1, assim. Vai facilitar todas as outras coisas que mesmo se a pessoa não se preparou muito, sabendo o alemão, dá pra tentar refazer essa pesquisa tardiamente, né? Depois de já estar aqui. É imprescindível. Eu sei que muita gente fala que em Berlim dá pra viver com inglês e meio que dá, mas não é o suficiente. Não. Dá especialmente pra quem paga para pessoas irem com elas, né, e ficar traduzindo tudo e tal. Se não é o seu caso, ou se você também gostaria de se sentir mais à vontade, porque tem momentos em que você só quer se sentir um pouco mais de conforto. E eu acho que faz uma diferença interna, mental. Total. Esse vídeo aqui não foi um erro, a gente gravou um vídeo fantástico aqui, com várias dicas, várias percepções um pouco diferentes, talvez, do que a gente viu nos outros vídeos, um pouco diferente do que a gente fala no Alemanizando, aí uma vida diferente. Outra Alemanha, a Alemanha da Carmen. E eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, né? Se gostou, já deixa o like aí, se inscreve no canal e tudo mais, porque vai ter vários ao longo do ano. E eu também quero agradecer pra você ter tirado o tempo pra fazer essa conversa aqui, que a gente gravou muito maravilhosa, me receber na tua casa e tudo mais. Muito obrigada. Obrigada. E, como sempre, todas as informações sobre a Mika para você aprender alemão em 2026 estão aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. E também vai estar lá as informações sobre a Carmen para você seguir ela também e aprender mais sobre a história da Alemanha, a história de Berlim e curtir lá tudo que ela posta no Instagram diariamente. Então a gente se vê no próximo vídeo com uma próxima pessoa fantástica para nos falar sobre a sua própria Alemanha. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau. Tchau.